Então, nós vamos entender um pouquinho como é que é o funcionamento do processo de corrosão e depois a gente vai entender como é que vai fazer as proteções do sistema, ok? Bem, eu imagino que vocês tenham assistido a aula, né? Lá na primeira aula, eu falei para vocês que a corrosão é uma característica que é somente dos metais. Agora, quem são os metais? Né? Então, os metais são aquelas substâncias que são compostas pelos elementos que estão desse lado aqui da tabela periódica, envolvendo, inclusive, os nossos amigos lantanídeos e actinídeos aqui, tá certo? Então, desde o alumínio até esse daí eu esqueço o nome dele, que é novo, Livermorium, parece até coisa de Harry Potter, Livermorium. Então, esses daqui são metais. Nesses que estão aqui em vermelho, eles são os semimetais, tá certo? Os semimetais, eles são elementos químicos que produzem substâncias que se comportam horas como metais, ora como semimetais, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, o silício, que é um semimetal muito interessante, que ele, apesar de ter características de metal, então ele faz ligações químicas igual um metal, ele interage entre ele igual um metal, porém ele é irregular, ele é o que a gente chama de amorfo, que nem eu vou comentar para vocês daqui a pouco, como os ametais. Então ele fica no meio do caminho. Então, ele tem características elétricas e eletrônicas muito interessantes, e com ela que a gente fez, por exemplo, os chips de computador. É com eles que a gente faz o chip de computador, justamente por conta disso. Ele é bom condutor de eletricidade, tá certo? Ele tem uma aparência metálica quando é só silício, tá? Ele tem uma aparência bem metálica, mas ele não faz ligações da mesma forma que os metais. Ele faz ligações típicas dos ametais, tá? E os ametais, eles têm características bem diferentes. Geralmente a gente encontra eles na forma gasosa ou líquida, que nem o caso do bromo, tá? Eles têm características bem diferentes entre eles, justamente pela eletronegatividade que eles possuem, tá? Eles são a turma ranzinza da tabela periódica, eles sempre estão negativos com tudo, tá? Então, a gente sempre vai ver eles se comportando de uma forma diferente dos demais elementos da tabela periódica, tá? Eles vão ter alguns comportamentos bem diferentes. E os gases nobres, sem comentários, né? Eles não querem se misturar, então também a gente não vai falar deles. O problema é deles, eles não querem participar, então fica do lado de fora. O que a gente vai falar, então, nas nossas aulas, são justamente de substâncias que estão ligadas com os metais, tá ok? Mas é importante a gente entender o que é um metal. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer que é um metal é que ele vai estar ligando dois metais da tabela periódica, dois elementos metálicos, através de uma ligação metálica. Então, quando eu tenho associações de elementos diferentes, ele ainda assim vai formar metal. Tá? Se forem elementos da parte metálica da tabela periódica, eles vão formar um metal, porque eles vão conseguir fazer uma ligação metálica. E isso é uma característica muito importante, e é o que destaca os metais. Os ametais, eles vão ligar justamente entre si, formando as ligações covalentes, e como sólido, a gente vai conhecer esses materiais como polímeros, tá certo? Que são as borrachas e os plásticos que a gente conhece hoje em dia, tá? Agora, e quando a gente junta um metal com uma metal? Aí nós vamos ter
o que a gente chama de material cerâmico. Então, por exemplo, se eu pego o sódio, que é um metal, e o óxido, né, o oxigênio, que é um ametal, misturo os dois, eu tenho o óxido de sódio. O óxido de sódio, ele é uma das composições básicas do vidro, tá certo? Então, para a gente ter o vidro, além da gente usar a sílica, a gente usa o óxido de sódio, tá certo? E a sílica, o que ela é? O óxido de silício, que nesse momento ele se comporta como um metal, tá? Então, eles vão formar geralmente ligações iônicas ou podem fazer ligações covalentes, tá certo? E formar os materiais cerâmicos. Mas, hoje em dia, a gente já sabe também que a gente pode misturar esses materiais, né? Porque nós temos, então, 3 tipos de materiais diferentes que sempre vão ser características dos sólidos. A gente sempre vai encaixar um material sólido como metal, polímero ou cerâmica, tá? Não existe materiais diferentes desses 3. Agora, eu posso associar, por exemplo, o metal e o polímero, e aí eu posso ter uma substância diferente. A mesma coisa eu posso fazer quando eu uno a cerâmica com o polímero, tá? E aí nós vamos ter os que a gente chama de materiais híbridos, tá ok? Esses materiais híbridos, eles vão ter geralmente associações onde a gente vai conseguir ver as fases de formas diferentes. Então nós vamos ter híbridos que geralmente eles são heterogêneos, tá? Mas eu posso ter eles homogêneos. Por exemplo, a minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei unindo cerâmica e polímero. E aí eu fiz um polímero à base de sílica, que ele consegue proteger o óculos para evitar riscos, tá? Então você essas camadas que tem em óculos, né? Quem tem óculos já escutou. Ah, você quer pôr a camada antirrefletora, você quer pôr a camada anti-risco para evitar do óculos estragar. Essas camadas, elas geralmente são feitas de materiais híbridos, de polímero e cerâmica. Nesse caso, o material vai ser considerado homogêneo. Eu também vou conseguir fazer materiais homogêneos de metal e polímero, tá? Metal e cerâmica nós também vamos ter, tá? Mas é uma associação pouco comum, justamente por quê? Porque a cerâmica geralmente é o processo oxidativo de um metal, né? Porque o óxido, ele é um ametal ligado a um metal que sofreu a corrosão, tá certo? Então nós vamos ter justamente o produto de corrosão, geralmente ele vai ser uma cerâmica. Tá? Então é bem interessante a gente visualizar isso. Então, quando a gente vê a ferrugem, nós estamos falando de um material cerâmico. Tanto que, quando eu quero fazer uma cerâmica ficar avermelhada, eu jogo ferrugem nela. E aí ela fica avermelhada. Tá certo? Existem. Professor, Oi? aí seria metal e cerâmica seria híbrido também ou tem outra designação para Não, isso? não. É, metal, é híbrido também. Tá? Mas Legal. geralmente eles vão ser heterogêneos. Você tem algumas exceções, né? Vocês têm que lembrar que, como vocês estão estudando química, química é a ciência das exceções. Para toda regra que alguém te der, vocês têm que saber as exceções. E toda regra vai ter exceção, tá? Na química é isso. A gente vai estudar apenas as regras para a gente dizer o que acontece na maior parte dos casos. Mas aí nós vamos atrás das exceções para saber explicar certos comportamentos diferentes, tá? Mas, em geral, é isso que vai acontecer. Então, o que a gente tem é mais ou menos uma distribuição assim. Eu tenho esses 3 materiais e eu tenho os híbridos aqui permeando isso tudo. Então, o que vai acontecer? Quando eu falo de metais, eu vou ter os aços, que são ferrosos e não ferrosos, também, né? Metais ferrosos e não ferrosos, porque eles vão formar ligas. Então, sempre que eu juntar mais de um metal diferente, eu tenho o que a gente chama de liga, tá?
Já os polímeros, os mais comuns que a gente utiliza são os poliésteres e os fenólicos, mas nós temos uma infinidade, né? Cada dia que passa, nós encontramos cada vez mais polímeros. E quando a gente tem a associação de polímeros, né? Aí nós temos uma classe de polímeros diferentes dos plásticos comuns, que são os elastômeros. São aqueles plásticos que têm comportamentos igual a borracha e silicone, eles são elásticos, ou seja, eu posso aplicar uma força neles e estendê-los e depois, parando de exercer essa força, eles voltam ao seu estado inicial, tá? Então ele é bem interessante por conta disso. E quando eu faço misturas de polímeros, eu geralmente chamo de blendas, tá? Então, se eu misturo um elastômero com um poliéster, eu vou ter uma blenda. Se eu misturo uma borracha com um silicone, é uma blenda, tá ok? Se eu pego poliéster com fenol, ele vai dar uma blenda também, tá? Então, quando eu misturo qualquer polímero, eu vou ter uma blenda. Já os cerâmicos, eles já vão dar materiais um pouco diferentes, que vão ser, geralmente, aqueles metais que a gente viu que estão próximos dos semimetais, os semimetais, tá? Que vão se comportar um pouquinho diferentes, e aí nós vamos ter, por exemplo, aluminatos, zircônias, que é o óxido de zircônia, nitretos, carbetos, que é quando eu tenho só o nitrogênio ligado diretamente no metal. Ele não usa o oxigênio como intermediário, tá? Que aí eu vou ter um material cerâmico. Sal também é um material cerâmico, tá? Os semicondutores, que é uma classe bem especial dos cerâmicos, que é justamente o caso do silício, por exemplo, tá? Geralmente os semimetais são os semicondutores, tá? E quem está ali naquela proximidade também é semicondutor. E os vidros, que é uma classe um pouco diferente, porque ele tem uma característica especial. Ele é um dos pouquíssimos materiais que, mesmo eles estando na forma sólida e dura, eles são transparentes ou translúcidos, ou seja, a luz atravessa eles em algum grau, tá? Então, por conta disso, os vidros são materiais um pouco diferentes. E qualquer mistura que eu faço dos materiais cerâmicos, que na verdade eu não estou misturando cerâmicas, eu estou misturando os átomos metálicos com os ametais. Então, eu vou pegar dois metais diferentes, misturando com um ametal, e aí eu vou ter o que a gente chama de dopagem, tá? Então, eu trabalho com cerâmicas dopadas, que é o termo técnico para isso, tá? A cerâmica, os híbridos, né? Aí nós vamos ter 4 tipos de híbridos diferentes. O mais conhecido é a espuma, né? Nós estamos misturando um polímero com um cerâmico, um metal, né? Que tem o ar lá no meio, tá certo? Os segmentados, os compósitos e os sanduíches, tá? Esses daqui, eles já são um pouco diferentes, tá? Mas, por exemplo, os segmentados, por exemplo, é o pneu. O pneu, para fazer a armação do pneu, a gente põe tiras metálicas, arames metálicos enrolados, e depois a gente recobre eles com a cerâmica, com a borracha, tá? E aí você tem o pneu radial, como a gente conhece hoje em dia, tá? Você tem compósitos, por exemplo, que você põe dentro de alguns polímeros, você põe alguns metais. Hoje em dia está muito em voga o uso da prata, que é um antiviral, né, que ele evita o crescimento de bactérias e fungos em plásticos, tá certo? Hoje ficou bem comum o pessoal comentar isso de uma forma natural, né? Até 2 anos atrás era até difícil a gente lembrar disso, mas hoje em dia é bem comum a gente lembrar disso, tá? E tem outros que nem os sanduíches,
que aí é que nem eu estava falando, né? Você tem o material corroído de um lado, o material corroído do outro, e no meio você tem um metal. Então, você tem cerâmicas, e aí você tem no recheio um metal, tá? Então, tem várias formas, eu coloquei nos slides aqui, eu não vou passar para vocês, tá? Que não é o foco, mas para vocês terem os conceitos, eles estão em slides separados dentro da apresentação, tá? Quando vocês receberem lá, vocês verem os slides, vocês veem que tem slides que eu não estou passando aqui no vídeo, tá? Então, a ligação metálica, ela tem essa cara aqui, ó. Os átomos de metais aqui com a sua eletrosfera, tá certo? E os elétrons que estão na sua banda de valência, né, que é a última camada, então eles se comportam livremente. Ou seja, se aqui é um átomo de ferro, aqui é de ferro, 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 tudo é ferro aqui. Então, o que que acontece? Aqueles 2 elétrons, aqueles 3 elétrons que estão na banda de valência, eles estão aqui disponíveis a qualquer momento. Então, o que que vai acontecer? Esse elétron está aqui agora, ajudando a equilibrar esse átomo. Mas ele pode estar daqui a meio segundo, tá nesse átomo aqui dessa outra extremidade, né? Já que o elétron, ele se movimenta a uma velocidade absurda, né? A quase ter uma velocidade próxima da luz. Mas ele tem esse comportamento quando ele está no meio metálico. Esses elétrons se movimentam livremente aqui dentro, que é o que a gente chama de mar de elétrons. Agora, os átomos, eles vão se organizar, e é uma característica da ligação metálica, porque como você sempre vai ter metais parecidos, muito próximos, então eles têm características muito próximas, então as ligações vão ter o mesmo tamanho, então eles vão se organizar de tal forma que eles vão ter uma estrutura regular, ou seja, eu posso olhar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, e eles vão ser praticamente a mesma coisa, eu não vou conseguir notar diferenças, tá certo? Mesmo se eu tiver algum átomo diferente, a forma como eles vão estar distribuídos vai estar muito parecida, tá certo? E aí essa característica de se organizar muito bem, por conta das ligações, a gente chama de cristal. E aí nós podemos medir as características dos materiais sólidos pelo seu teor de cristalinidade. Ou seja, quanto mais organizado o meu material, ele está mais próximo do cristal perfeito. E aí nós estamos falando sempre de metais. Já os ametais ou semimetais, que nem a sílica, né? O óxido de silício, o que ele faz? Ele tenta se organizar, mas não consegue. Então, você olha aqui e olha aqui, eles são parecidos, têm uma estrutura similar, mas eles não vão estar exatamente iguais. Ou então, você vai para um outro pedaço e ele não tem nada a ver com o outro. Ou seja, ele não tem uma forma, e por isso ele recebe o nome de amorfo, tá certo? Amorfo é aquele que não tem forma, e o cristal é aquele que está organizado, tá? Essa aqui é a ideia que vocês têm que manter na cabeça, principalmente porque as características dos metais, pela forma cristalina que eles possuem, é o que vai dar as características de corrosão de cada um, tá certo? Então, cada um vai ter um nível de organização, uma forma de se apresentar. Vocês já viram na mineralogia, né, que os cristais podem assumir diversas formas, né, diversas cores, diversos tipos, e isso daí, mesmo ele sendo organizado, a gente chama de cristal, mesmo que ele não seja aquela aparência de cristal de rocha, tá certo? Que nem esse daqui, que é um cristal de boro, tá ok? Então, eles vão ter formas diferentes. Então, desculpa. Então, quando a gente está falando de metais que nem alumínio, ferro, aqui o brass, que é em inglês, né? É latão. Tem o bronze, que aí não precisa nem tradução, né? Aço
que é estilo, cobre. Então, todos eles também são cristais, só que eles não assumem essa forma exteriormente. Geralmente, essas formas, elas aparecem apenas mais para materiais cerâmicos, tá? Que os cerâmicos também podem ser cristalinos. Os polímeros também podem ser cristalinos, só que eles são muito mais difíceis de atingir uma cristalinidade igual a do metal, tá? Mas você tem materiais cristalinos também em polímeros, tá? Então, uma forma, né, mais simples de organização é o cubo. Então, cada vértice do meu cubo seria onde um átomo estaria ocupando. E aqui, ligando cada um dos vértices, seria a ligação metálica. E aí você tem essa distribuição. E aí você forma o que a gente chama de célula unitária, tá certo? E aqui nós temos um cristal a partir desse conjunto de células unitárias. Eles podem ter várias formas, que nem essa daqui, hexagonal. A cúbica pode ser dessa forma, ou pode ser que nem essa, que é chamada ortorrômbica, tá certo? Que é um paralelepípedo inclinado. Então, aí ele tem essa forma aqui, tá? Então, essas organizações, como é que elas se começam a acontecer? Quando eu tenho o meu material líquido, tá certo? O meu sólido, antes dele existir, ele era um material líquido, independente das circunstâncias, né? Se a gente assume o comportamento dos nossos metais, eles são obtidos sempre através de um processo, né, de transformação, igual já foi falado para vocês, que requer energia. E, geralmente, o que você faz para requerer essa energia e ele se transformar, ou seja, ele reduzir, ele perder aqueles elétrons, receber de volta aqueles elétrons que foram roubados dele? Ele precisa ficar na forma líquida, tá? Praticamente a maior parte deles tem que ficar na forma líquida. Então, o que acontece? Quando ele está na forma líquida e a gente vai resfriando ele vai tentar se organizar nos cristais, que nem eu falei. Os átomos vão se alinhando até o ponto que eles vão se encontrar e fazer a ligação, tá certo? E aí essa ligação vai crescendo. Acontece que você tem muitos, né, mols e mols de átomos lá dentro daquela gosma, né, que está ali. E o que acontece? Eles vão se organizar de várias formas, porque vão ser muitos átomos se encontrando. Então, eles vão se encontrando, mas se você não der tempo suficiente para ele se organizar, ou seja, você resfriar ele tão lentamente para que ele pegue e se organize, o que vai acontecer com ele? Ele vai formar cristais no sólido, tá certo? Vai formar esses cristais, só que eles não vão conseguir se encaixar de forma perfeita. E aí eles vão formar o que a gente chama de grãos. Por quê? Porque aqui eu tenho esse cristal aqui, que vai encontrar com esse, mas eles não vão se encaixar. Então, eles não vão conseguir ficar alinhados bonitinho. Então, eles vão formar uma fronteira. Esse espaço entre eles, essa fronteira, a gente vai chamar ela de contorno de grão, e esse material que está aqui no meio, né, esse cristal aqui, ele é um grão, tá ok? Então, por exemplo, quando eu olho um átomo uma amostra de aço, por exemplo, isso aqui é uma amostra de aço, tá? E vocês veem aqui vários cristais. Cada conjunto desse daqui, ó, que está circulado aqui com a linha preta, é porque a linha preta é vácuo, não tem nada ali no meio, tá certo? Esse contorno de grão aqui que a gente está visualizando é vácuo entre essa parte e esse grão aqui. Então, eles não se encaixaram, tá? E aí, eles formam essa fronteira que é o contorno de grão, tá certo? E aí, vocês podem ver que, mesmo sendo cristais, esses cristais não estão organizados em nível microscópico, mas você está com ele cristalizado aqui, bonitinho, tá? Isso daqui é no microscópio. Mas o zinco é muito legal,
porque a gente consegue ver o grão dele a olho nu. Geralmente o zinco, ele tem uma temperatura de fusão baixa, ou seja, você consegue resfriá-lo a temperatura ambiente com um certo controle. Então esses cristais, eles crescem muito mais do que geralmente a gente vê. Então, mas se você faz um resfriamento que não é suficientemente lento, você acaba tendo uma superfície de zinco metálico a olho nu, onde você vê os grãos. E as cores aqui são porque o cristal está orientado de um jeito diferente. Então pode ser que o cristal está alinhado bonitinho, perpendicular à sua vista, ou às vezes ela está angulada. E dependendo desse ângulo, ela pode ficar mais escura ou mais clara, dependendo do jeito que você vê a superfície, tá? Então por conta disso os grãos ficam coloridos. Mas na prática eles não têm cores, né? É só porque é a forma como eles estão refletindo a luz, tá? Então aqui, ó, uma maçaneta recoberta de zinco, que nem a gente fala galvanizado, ele está nesse formato aqui. Algumas vezes, além do contorno de grão... Professor, Oi? já deu o tempo da aula, eu acho. Falta 10 minutos. Porque acho que é até 8h50, não? É que eu comecei um pouquinho mais tarde hoje. Mas vocês têm aula agora? No caso, eu tenho aula agora, né? Tudo bem. Tá, eu estou gravando, eu só vou terminar mais 2 slides, esse mais um, e o restante depois eu vou gravar ele offline e passo para vocês como assíncrono. Tá bom. Então tá, eu vou me ausentar. Mas vai estar disponível, como a gente está gravando, tá? Que aí você não perde esse finalzinho. Só para fechar aqui. Então... Tá, tranquilo. Obrigado, desculpa. Nada. Então aqui eu tenho os meus grãos, mas além dos grãos, vocês veem que eu tenho uns buracos aqui. Esses buracos aqui são vácuos, tá? Por conta disso que a gente vê ele escuro, preto, mas eles são chamados de poros, tá certo? Por quê? Porque ele vai além do contorno de grão, porque o contorno de grão, a gente pode ver aqui um grão bonitinho aqui, mas ele está alinhado bonitinho com os demais. Mas aqui tem uns buracos. Esses buracos, né, eles são chamados de poros. Tá ok? Isso daí também é uma questão que pode aparecer no meu cristal se eu esfriá-lo rapidamente, tá? Esse rapidamente pode ser assim, vou sair de 800 graus a temperatura ambiente em 2 horas. Isso daí pode ser resfriamento rápido, sim, tá? Por quê? Porque se você não deu tempo para esses poros desaparecerem e também diminuir a distância dos contornos de grão, né, a espessura dos contornos de grão, é porque você não resfriou suficientemente lento, tá? Então, quer dizer, eu posso ter um cristal perfeito se eu fizer o resfriamento de 20 horas, mas um resfriamento de 20 horas significa que eu vou ter que começar com metal líquido a 900 graus e ele vai levar 20 horas para chegar na temperatura ambiente. Isso significa que você vai gastar uma grande quantidade de energia. E o que vai acontecer? Esses defeitos, né, esse contorno de grão, esses buraquinhos são defeitos. E esses defeitos, eles podem influenciar no resultado final do produto. Então, você pode chegar encontrar uma temperatura ótima, que não vai ser nem 2 horas, temperatura extremamente, um abaixamento extremamente rápido, com um esfriamento extremamente lento. Você pode chegar num tempo onde a porosidade vai ser mínima para dar certas características para o seu metal, ou que o contorno de grão ele tenha um tamanho de grão médio X e que tenha uma fronteira fina o suficiente. Tá ok? Então isso tudo vai influenciar. Entre outras coisas, que nem eu falei para vocês, os metais eu posso misturar eles e sempre vou obter essa característica, né, de que mesmo eu misturando um manganês aqui com um bário que está aqui, eu vou ter uma liga metálica de manganês-bário, tá? E aí eu vou ter proporções de solubilidade entre eles, é claro, vai existir um limite de solubilidade entre eles, mas eu posso ter uma liga de manganês-bário
razoável, tá certo? E o que acontece? Como é que vai funcionar essa associação deles? O que acontece? Se eu tenho os cristais organizados, aquele que eu tenho em maior concentração vai ser o solvente, né? Porque vocês têm que lembrar que para eu misturar eles têm que estar na forma líquida. Então, aí vocês têm que pensar igual na físico-química. Aquele que está em maior quantidade é o meu solvente, aquele que está em menor quantidade vai ser o meu soluto. E aí eles vão poder se misturar em diversas proporções. É claro que um vai ter mais capacidade de misturar no outro. E geralmente isso vai estar associado ao raio atômico. Por isso que a gente fica tão preocupado em aprender raio atômico da tabela periódica. Não só para entender a estrutura dos átomos, mas também por quê? Porque, por exemplo, se eu misturo o paládio com ródio, é uma das melhores ligas catalisadoras que eu tenho. Por quê? O paládio e o ródio têm diâmetros muito parecidos, e aí eu consigo fazer ligas deles, onde eu vou pôr algumas coisas de ródio no meio do paládio, e ele vai me dar características do ródio que favorecem o que eu tenho interesse de produzir. E a mesma coisa quando eu inverto a coisa. Agora, por exemplo, o bário e o manganês, que nem eu estava falando, por conta do tamanho dos átomos deles, a limitação de solubilidade vai ser grande. Ou seja, eu só vou conseguir dissolver um pouquinho de bário no meio do manganês, ou eu posso dissolver uma certa quantidade de manganês no bário. Mas eu não consigo fazer uma mistura tão perfeita que nem eu faço com paládio e ródio, que é uma mistura extremamente homogênea e que meu cristal vai estar quase perfeito, próximo do que acontece, tá? Então, que nem eu falei para vocês, eu encerro aqui, tá? Eu só chamo atenção porque o raio atômico é importante para nós, tá? Nesse estudo da corrosão, o raio atômico é importante. Por quê? Porque as ligas metálicas, elas vão ter sensibilidades diferentes justamente por conta dos raios atômicos. Tá ok? E aí, nós vamos chegar na primeira causa de corrosão, que são as heterogeneidades. Mas para falar isso, aí eu vou gravar para vocês a aula síncrona e vou postar para vocês posteriormente. Tá ok? Eu devo postar isso daí até sexta-feira, eu devo deixar pronto para vocês. Tá ok? Ok, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Professor, eu tenho algumas dúvidas. Sim. Em relação ao processo de corrosão, ele é facilitado quando a gente tem, por exemplo, uma liga que não é de aço, por exemplo, porque, veja o meu pensamento, eu tenho ali o ferro na minha liga e tem o carbono, que ele vai preencher eu penso que ele poderia preencher uns espaços menores. Isso ajudaria ele ao... Exatamente. Porque o que acontece? Porque o que acontece? O ferro, quando ele não tem o carbono, para ele dar uma proteção a mais, que nem a gente vai falar, que aí vai depender do cristal dele, e aí que é a coisa legal. Olha o tamanho do átomo do ferro e o tamanho do átomo do carbono. Então, o que vai acontecer? O carbono vai entrar de tal jeito no cristal de ferro que ele vai evitar que o ferro se quebre com facilidade. E aí ele vai dar o que a gente chama de ductibilidade. Ou seja, eu vou conseguir pegar o meu material e dobrá-lo sem quebrar. Entendi. Professor, sim, um ponto importante eu trabalho nesse ramo e é justamente nisso que se diferencia as ligas do aço, porque a gente olha a quantidade de carbono, a porcentagem de carbono que vai falar o quão dúctil ele é. A porcentagem de carbono vai falar ele é muito fraco, ele é muito forte. E é exatamente isso que o Guilherme falou. Sim, mas é isso mesmo, é porque quando você põe o átomo de carbono ali no meio, ele vai conseguir, no cristal, ele vai dar uma estabilidade. Então, é como se você pegasse e pusesse uma fita durex no cristal
e garantisse que aquele material não fosse trincar quando você dobrar. Só que aí você põe um átomo aqui e outro aqui. É uma concentração baixa. Depois que você tem 4% de carbono no teor total de massa, né? O que acontece? O ferro fica mais quebradiço ainda do que ele já é. Então, o que você tem? Você tem que achar a quantidade certa de carbono no seu ferro. E aí depende da qualidade do processo siderúrgico dele, quando você inclui o carbono. E aí você vai controlando isso, pondo mais ferro ou pondo outras ligas. Por exemplo, o pessoal tem o ferro manganês, ferro cromo, ferro vanádio, que são ligas que dão ao aço uma característica especial ainda cada vez mais. Tá? Nós vamos ver tudo isso. A ideia é justamente para lembrar vocês que existe essa propriedade e que essa propriedade vai ser extremamente importante para a gente quando a gente for estudar as heterogeneidades. Tá ok? Mas a ideia... Sim. Eu poderia usar, tipo assim, fazer uma analogia, igual quando, vamos supor, a gente vai misturar, vamos supor, 2 solventes, né? Um solvente e um soluto qualquer, assim. Não sei se você já ouviu essa referência que eu vou usar, mas é como se tivesse uma bacia grandona com um monte de bola de basquete. Aí nos vãos eu vou ter tipo sei lá, umas bolinhas de tênis que poderia estar cabendo isso. Isso eu poderia fazer uma analogia com o ferro na liga e o carbono, certo? Exato, é a mesma coisa. Eu vou passar uns vídeos para vocês, uns negócios legais, e aí vocês vão ver. Mas a ideia é essa mesmo. Essa associação está correta. É como se você tivesse dentro da piscina, um monte de bola de basquete e umas bolinhas de ping-pong no meio, e a quantidade de bolinha de ping-pong que vai influenciar na distribuição desses cristais. E aí vai garantir o reforço da estrutura. Professor, então eles vão fazer com que não forme grãos? Ou essa quantidade de grãos seja ajustada? Exatamente. Ele vai ajustar o tamanho dos grãos e vai controlar a forma como é que esses grãos vão ter. Por exemplo, se eles vão ser muito grandes ou muito pequenos. Isso tudo com teor de carbono. Entendi. Aí, no caso, a gente também vai comentar sobre essas outras ligas? Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou pontuar, porque aí vocês já estão querendo estudar metalurgia. Mas eu vou dar uma pincelada justamente nesse aspecto daqui para frente, um pouquinho, e mais para o final, lá, quando a gente estiver falando das proteções. Entendi. Tá? Obrigado, então, Gabriel. Mas a ideia é essa mesmo. Tá? Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Boa noite. Então, gente, boa semana para vocês. Isabela, você quer perguntar alguma coisa? Não, ia dar boa noite. Ah, tá. Não, então boa noite para vocês, boa semana, tá? Que tudo corra bem para vocês essa semana. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.